Carlos Alberto. Tenho notado no discurso de muitos filósofos e comentadores da filosofia um aspecto curioso. Quando eles analisam o papel da ciência, da física de Newton, de Einstein, etc., colocam a mesma em um lugar de relatividade e singularidade, ou seja, mais uma versão da realidade. No entanto, ao tratarem das concepções que julgam as mais adequadas, filosóficas, religiosas, e ao ressaltarem um aspecto ou mesmo conjunto dessas concepções adequadas, ressaltam uma validade científica como um atestado de superioridade. Mas é, exatamente, quer dizer, eles são relativistas para os outros, mas absolutistas para si mesmo. Então o sujeito diz, olha, a ciência, né, ela não tem o monopólio da verdade. Ela é apenas uma forma de investigação da verdade. Existem outras. Mas quando chega na hora, diz, isso não é científico. Né? Então o que é? Então, em primeiro lugar, isso tudo é uma concepção fetichista da ciência. Quer dizer, o sujeito acha que existe mesmo, né, um limite material que separa o que é científico do que não é científico, o que é absolutamente falso. Né? Segundo, cientificamente falando, não há como você provar a superioridade da verdade científica sobre outra verdade qualquer. Então, na hora que você faz isso, você está sendo anticientífico, você está sendo científico na proclamação da superioridade da ciência e anticientífico na forma de raciocínio com a qual você está fazendo isso. Isso é uma doença permanente do espírito humano. Mas isto, gente, isso não acontece. Não posso dizer que isso acontece só no Brasil. Isto é a regra geral. Né? Leiam o livro da Mary Midgley, né? Science as Salvation. Isso está lá. Né? Tem um monte, aqui nos Estados Unidos, um monte de livros maravilhosos sobre isso. Dá para você fazer uma biblioteca inteira só de... O besterol científico do século XX é uma coisa maravilhosa. Não acaba mais. É pior que o museu patológico do homem da dermatologia. Tá, né? Um monte de monstrinhos. Né? Então, isto é uma coisa contra a qual o Brasil está indefeso, porque ele, além de ter este problema, ele tem outros piores. Quer dizer, quando o sujeito no Brasil, o debatedor público, o formador de opinião, erra por cientificismo, ou por materialismo, por coisa, a gente tem que dar graças a Deus, porque isso já é alto nível para o padrão brasileiro. Porque, em geral, como diz, o buraco é mais embaixo. Em geral, o sujeito erra por coisas como aquela. Ele não sabe que uma verossimilhança não se alega contra um fato. Quer dizer, então aí não dá para você discutir com o cara, porque é o seguinte, você pode contestar uma ideia falsa, você pode dar ao sujeito uma informação que ele não tem, mas você não pode infundir inteligência nele. Uma vez que ele danificou, presta bem atenção, para você discutir com um camarada, você precisa fazer uma verdadeira psicanálise nele, porque você vai ter que despertar nele a consciência da sua própria situação. Para isso, o procedimento analítico tem que ser extensivo. Pode levar muito tempo. Por exemplo, eu digo, um cara que perdeu esta noção, né, da relação verossimilhança-fato. Para você perceber que ele está fazendo isto, você precisa mostrar isso para ele 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes. Para os outros não, você mostra na primeira, todo mundo ri do fulano, claro. Mas, se o objetivo fosse apenas expor esses fulanos ao ridículo, estaria completado o serviço. Mas para que eu preciso expor ao ridículo que já está no ridículo? Não precisa isso, né? Então, mostrar essas coisas é bom para terceiros. Mas se eu quiser beneficiar o próprio sujeito e fazer ele ver, precisa muito tempo. Você precisa desmontar, desmontar, desmontar. Muita análise. Exatamente como numa psicanálise. Então eu digo, bom, eu faria isso por um Rodrigo Constantino, um Anselmo Reis, se ele me pagasse. Quer dizer, se o sujeito tomar consciência da sua idiotice, é um acontecimento fundamental na vida. Quer dizer, nova perspectiva se abre para você. Aí você começa a evoluir intelectualmente, mas só a partir da hora que você percebeu que você é um idiota. Agora, se o sujeito pede para você mostrar isso para ele e você mostra, ainda assim ele pode se ofender. Mas e se ele não pediu e você mostra? Aí ele vai ficar mortalmente ofendido. Entendeu? E você está dando um diagnóstico, mas ele vai ouvir como um insulto. E naturalmente daí ele vai tentar diagnosticar você, baseado nessa lógica, que mistura verossimilhança e fato, mistura gênero com espécie, etc, etc. E vai produzir um monstrengo quase inanalisável. Quando chega no inanalisável, você saiu da neurose e entrou na psicose. Espero que isso não aconteça com ninguém, eu não desejo isso para ninguém. Mas eu vejo que tem pessoas de tanto teimar, elas ficam psicóticas.
Hélio Angotti Neto. Quando discutei na última aula sobre cosmovisão científica, não pude deixar de lembrar o livro O Alienista, de Machado de Assis. A troca de paradigmas científicos ou cosmovisões na nossa história parece estar resumida nas loucuras científicas do médico. A falta de princípios de uma filosofia da ciência adequada parece descambar sempre para o uso desumano da ciência. O engraçado é o prefácio que veio com o livro que tive a oportunidade de ler, feito por uma professora de português que dizia ser o livro uma defesa do relativismo, e de como nada pode ser considerado absoluto em nossa realidade. Após uma leitura atenta, parece justamente o contrário. Machado de Assis parece reforçar que o relativismo levado às suas consequências lógicas é comicamente absurdo, mas o poder de inversão desse pessoal parece não ter fim, mas isso é exatamente como tal. O começo do livro, o começo da compreensão desse livro, a primeira camada de significado, é o Dr. Simão Bacamarte. Ele nega a realidade conhecida a partir de teorias que ele tem. As teorias são hipotéticas. Né? Ele sobrepõe a hipótese ao fato. Né? Essa é a primeira coisa que ele faz. Porém, ele também não tem certeza absoluta disso. Ele é um cientista, ele tem uma mentalidade experimental, ele experimenta o contrário para ver o que acontece. Né? Então, o problema dele, evidentemente, não é uma fé cega e absoluta. O problema é, vamos dizer, a incapacidade que o sujeito tem de apreender o senso comum da comunidade onde ele está e de raciocinar como um ser humano qualquer. Ele perdeu o instinto lógico e substituiu por um pretenso método científico. Note bem que a lógica de Aristóteles é desenvolvida inteiramente a partir, vamos dizer, de uma pura codificação do instinto lógico. É como se diz, uma lógica natural. Muito mais tarde, 2.400 anos depois, 2.400 anos para que alguém acrescentasse alguma coisa, porque os escolásticos aperfeiçoaram, mas não acrescentaram. Quando surge a lógica matemática, então existe, claro, um aperfeiçoamento, um detalhamento imenso, né? De modo que a gente já não... Ali você já entra numa espécie de lógica de computadores, que já não é mais a lógica natural do ser humano. Mas não é a lógica natural, mas não é incoerente com ela. Mas, o método científico é apenas uma aplicação historicamente localizada da lógica natural. Ele pega alguns preceitos da lógica natural e os aplica para um certo domínio da realidade. Era somente isso. Nenhum conhecimento científico pode ser alegado contra a lógica que o fundamenta. É esse que é o ponto. Agora, muitas pessoas acreditam que a ciência tem um poder de, como é que se diz, tem jurisdição até mesmo sobre a lógica elementar. Então, aí está tudo perdido. Que o sujeito quer fazer, vamos dizer, a conclusão julgar a premissa. Fala, não vai dar, meu filho. Então, quando a pessoa faz isso, ela perdeu o instinto lógico. E isso aí é grave, isso é doença mental, isso não é burrice. Isso é uma falha de percepção, é o delírio de interpretação, de que fala lá o Dr. Paul Serrier. É doença mental, sim, e é altamente transmissível, por impregnação de modelos. Não aparece, às vezes, exteriormente como doença mental, por quê? Porque não implica distorções da percepção. O sujeito não vê coisas. Né? Apenas ele não tem mais o senso das proporções para descrever o que vê. Ele descreve errado. Então, veja, nós podemos fazer algo para resolver isso aí. Nós podemos ajudar muito a próxima geração. Veja, se eu que sou sozinho, estou espalhando, mostrando tudo isso para vocês, vocês que são quase 1.000 pessoas, né? O que vocês podem fazer pela geração seguinte? Se continuar, se tiver a perseverança que eu tive, porque isso não vai ser feito amanhã, isso vai levar 20 ou 30 anos para começar. Mas é a missão mais nobre e elevada que vocês poderiam ter na sua vida.
todas as urgências políticas são nada perto disso. Porque se você não tem uma atmosfera intelectual mais ou menos saneada, o que quer que você faça em política vai ser besteira. Tanto faz, hoje em dia, na situação atual, tanto faz ser comunista como ser liberal. Você é burro do mesmo jeito. E está espalhando o mal por aí do mesmo jeito. Ah, mas eu sou católico, conservador. Não adianta nada, meu filho. Como diria Groucho Marx, isso não melhora em nada a sua situação. Você apenas aderiu a uma outra coisa. Mas, veja, o que importa nas nossas ações não é a ideia que nos inspira. É a lógica inteira do que nós estamos fazendo. Então, Santo Tomás de Aquino dizia que a ação boa é aquela que tem um objetivo bom, que é realizada por meios bons e desencadeia efeitos bons. Então é a coisa inteira que interessa.